Olá meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui de volta para falar de um assunto muito polêmico dessa semana, né? Sobre um vídeo da Igreja Universal, onde um pastor muito famoso, ele é conhecido como Bispo Formigoni, né? Ele está ali expulsando o demônio de uma pessoa, né, que se diz, né, está dominada pelo diabo. E ali ele começa a fazer uma entrevista com esses demônios. E ele faz a seguinte pergunta, né? Que igreja que você está dominando aí e tal? Aí, esse cara que se diz endemoniado, ele relata várias igrejas que estão possuídas por Satanás, pelo inimigo. É o diabo que está usando os pastores, usando essas igrejas para poder enganar, né? E nesse vídeo, ele citou 13 igrejas que estão com o diabo, endemoniado. E eu anotei aqui no relatório, né, essas igrejas. A primeira igreja que esse demônio fala para o bispo Formigoni é a Mundial. A segunda, a Plenitude. A terceira, Contemporânea. A quarta, Quadrangular. A quinta, Igreja Católica. A sexta, Igreja Adventista. A sétima, Congregação Cristã no Brasil. A oitava, Assembleia de Deus, né? A nona, Igreja do Sétimo Dia, a décima, a Igreja dos Mormons, a 11ª, Testemunha de Jeová, a 12ª, Igreja do Véu, né? E a por última, 13ª, que é a Igreja Batista. Ele citou 13 igrejas, né? Da qual o demônio faz parte, o demônio que conduz essas denominações religiosas, né? Então, ele começa a entrevistar o demônio ali e o demônio fala que essas igrejas faz parte do reino dele, né? E o que acontece? Ele faz uma pergunta ali. Primeiro o demônio fala que tem umas igrejas que não dá dízimo, que essas igrejas que não dá dízimo são igrejas também dominadas pelo inimigo. E o demônio, ele pega e fala desse jeito assim para o bispo Formigoni: não precisa de dar dízimo na congregação. Aí o bispo Formigoni pergunta, né? Que igreja que é essa? Aí o demônio responde: Igreja Congregação Cristã no Brasil. Essa não arrecada dízimo, né? A outra igreja também que ele critica, que a mulher, ela não pode arrumar para o marido, ela não pode se produzir para o marido, ela tem que ficar toda desarrumada. É por isso que ela anda destruindo o casamento, é por isso que essa igreja ela é responsável para estar passando esses ensinamentos aí para as fiéis, para poder colocar chifre nos maridos, né? Então, essa entrevista que ele faz com o demônio, né? Ele faz essa pergunta: que igreja é essa? E o demônio responde para o bispo Formigoni: Deus é amor. Por isso que muitos casamentos estão destruídos. Então, meus irmãos, a pergunta é: será que realmente essas igrejas é o demônio que conduz? Será que é o diabo que está sendo o pai de toda essa mentira introduzida nas doutrinas dessas igrejas? Olha, na minha opinião, meus irmãos, eu quero dizer para todos vocês que essa postura do bispo Formigoni foi muito infantil, né? Isso não é coisa que se faça. Todas as igrejas têm pessoas sinceras, pessoas que estão ali procurando servir a Deus de coração. Todas as igrejas, não estou dizendo aqui, irmãos, que essas igrejas são certas ou elas estão erradas, de maneira alguma. Eu estou dizendo que pessoas, né, também estão dentro dessas igrejas buscando algo de Deus, resposta de Deus para a sua vida, né? E no final do vídeo ele fala que a única igreja que está certa é só a Universal. A Universal, ela é uma igreja que resolve todos os problemas da pessoa, que ela é a igreja certa. Todas têm demônios, só a Igreja Universal que não. E essa postura do bispo Formigoni chocou muitas pessoas, né? Na minha opinião, eu achei que ele foi muito infantil mesmo, pela postura que ele tem, pelo cargo, pelo nome que ele tem de bispo ou pastor, não sei como é que ele é chamado lá, certo, né? Mas eu acho que o cargo que ele tem, ele não deveria ter essa postura, né? Ele deveria crescer mais um pouco,
ser uma pessoa mais responsável com a palavra de Deus e parar de querer colocar as outras pessoas, né, contra essas denominações religiosas, né? Ele foi muito infantil em ter essa postura. Porque, meus irmãos, quando esse bispo ele comete esse erro, ele está dizendo que as outras igrejas não prestam, que as outras igrejas é só malandragem, é coisa ruim. Então isso faz com que essas pessoas fiquem revoltadas com essas denominações aqui. Então, sinceramente, na minha opinião, ele foi bastante infantil, né? Depois ele viu que o vídeo teve uma repercussão muito grande, né, contra essa ideia dele, e ele gravou um vídeo aí tentando se justificar e tal. Depois o Bispo Macedo também tentou se justificar. Mas, meus irmãos, não é a primeira vez que a Igreja Universal age com essa postura. Uma vez tinha um pastor que deu um chute numa santa. Alguns católicos ficaram bastante revoltados com essa postura desse pastor. Então não é de hoje em dia que a Igreja Universal ela vem agindo de uma forma, muito crítica, né? Então ela agride as fé das pessoas de uma forma muito violenta, de uma forma muito agressiva. Então, não estou dizendo que a Igreja Universal é uma igreja errada, meus irmãos, jamais. Eu só estou falando que a postura desses pastores tem frustrado muita gente. E são pessoas que falam de Deus, né? Mas na postura que eles estão ali, em cima daquele púlpito pregando, não é o que realmente eles estão passando para o cliente, passando para o fiel, né? Meus irmãos, é o seguinte, Deus ele ama todos nós, independente da religião que você segue, né? Se essas igrejas têm demônio ou não, isso não vem ao caso. O importante é que todos nós estamos com interesse de buscar a Deus, estar firme na presença, né? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas sinceras na Mundial, na Congregação, na Quadrangular, na Adventista do Sétimo Dia, na Igreja do Véu, na Assembleia, né? Na Quadrangular, muitas igrejas que tem pessoas sinceras, né? E a gente faz um apelo aqui para essa igreja que se diz, né, é embaixadora do reino de Deus aqui na terra. Se realmente vocês têm parte de Deus, pare com essas infantilidades, né, essas posturas maliciosas. Onde é que vocês querem chegar? Só vocês querem ter o poder? Não. Sejamos mais humildes com a palavra de Deus. Coloca mais a Bíblia em cima e diminui um pouco os pastores, os bispos, né? A palavra de Deus ela deve ser pregada em primeiro lugar. Não adianta, entendeu? Você ter esse tipo de postura, porque isso só vai te prejudicar, né? Você vai criar só ódio no coração das pessoas, né? Essa é a minha opinião, né? Eu quero deixar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o sininho de notificação ativado, né? Toda vez que a gente gravar um vídeo novo, você vai estar acompanhando aí os nossos vídeos, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.